Todo mundo fala no fracasso do jovem governo Jair Bolsonaro, que hoje completa apenas 45 dias de atribulada existência. Mas ninguém fala naquele estelionato que foi a jovem ou a nova política que tanto prometeu o PSL, a mídia e o estabelecimento em geral. A propaganda dessa assim chamada nova política, ela não só derrubou a Dilma, como também mandou prender o Lula e deu a vitória esmagadora ao Jair Bolsonaro, presidente da República, ao Dória em São Paulo, àquele Zema de Minas Gerais que derrotou a Dilma e ao Witzel lá no Rio de Janeiro que derrotou o Eduardo Paes. E o que dizer daquelas votações retumbantes da musa do impeachment, por exemplo, a Janaína Pascoal, que teve 2.200.000 votos, a maior votação para um deputado em toda a história do Brasil. E o deputado Eduardo Bolsonaro, esse que dizem ser hoje o chanceler de fato, o deputado Eduardo Bolsonaro obteve 1.800.000 votos. E isso para a gente não falar em outras vitórias igualmente significativas e com potencial estrondoso de voto, como foi o Major Olímpio, lá em São Paulo, candidato ao Senado, que ganhou também muito bem. A deputada e jornalista Joyce Hasselmann, e assim muitos outros. E agora vem o pobre do ministro Bebiano ser o principal alvo da campanha, justamente daqueles que defendiam a nova política e sabiam que o Bebiano era justamente alguém que não podia fazer nada. Por que não podia fazer nada para evitar todo aquele escândalo que envolveu, aliás, injustamente, o seu nome? Porque, segundo dizem aí, ele fez que nem o José Genuíno lá no PT, apenas assinava solicitações dos partidos, né, do partido, no caso, o Partido Social Liberal, que mandava lá uma cota determinada de deputados, e ele não tinha a obrigação, ou pelo menos não tinha os mecanismos para ali verificar quem era ou quem não era laranja, quem era ou não era candidato de fachada. Mas o ministro está pagando feio por essa sua posição, porque ele era o presidente do comitê eleitoral do partido, não era sequer o presidente do partido. Mesmo assim, está aí enrolado na crise. A gente percebe que a mídia, principalmente a Globo, está em cima do filho do Bolsonaro, chamado 002, né, o segundo filho de Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, que não tem papas na língua e fala tudo o que lhe dá na telha, inclusive comprometendo o próprio pai, não é, a política. E deixa mal o pai, porque um pai que não controla a língua do filho, por mais ousado, por mais impetuoso que ele seja, e por isso ele levou inclusive uma bronca do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas vejamos primeiramente aqui essa notícia do Jornal Nacional de ontem, que quase todo o jornal voltado para impactar o governo, se não desestabilizar o governo. Olha aqui, embate entre Bebiano e Carlos Bolsonaro gera expectativa no Palácio do Planalto.
crise levou a tomarem partido entre ministro e filho de Bolsonaro, que chamou Bebiano de mentiroso. O presidente mandou Polícia Federal investigar a denúncia contra o ministro. Vamos ver aqui o alcance dessa notícia no Jornal Nacional, que continua a dominar a mídia, apesar de todo o progresso efetuado pela internet e as redes sociais. Mais um dia de agenda sem compromissos oficiais, nem onde estava prevista a presença de Gustavo Bebiano se confirmou. A assessoria chegou a dizer que ele participaria de manhã de uma reunião na Casa Civil, mas depois informou que foi um erro da agenda. O ministro da Secretaria-Geral encarna a primeira grande crise no núcleo do governo. Ou seja, primeira grande crise. Uma crise política que pode ser resolvida com a simples substituição ou a permanência do ministro no cargo. É claro que há o problema lá do filho do Bolsonaro e ele precisa, o presidente da República precisa controlar seus filhos. Essa é a grande verdade. Agora, que isto seja uma crise para abalar, impactar um governo, isso é outra coisa. Continuemos. O estopim foi a reportagem do jornal Folha de São Paulo sobre suspeita de candidatura laranja no PSL, partido de Jair Bolsonaro. De acordo com a reportagem, o grupo do atual presidente da legenda, Luciano Bivar, deu R$400 mil para uma candidata laranja em Pernambuco na eleição passada. Essa denúncia fez surgir rumores de que Gustavo Bebiano, que presidia o PSL na época, poderia ser demitido do cargo. O ministro negou o desgaste. Chegou a dizer em entrevista ao jornal Globo que falou com o presidente 3 vezes após rumores de crise no governo. Bebiano disse que a conversa foi por aplicativo de mensagem. O filho do presidente Carlos Bolsonaro rebateu, disse que esteve 24 horas ao lado do pai e que Bebiano mentiu, não falou com o presidente. Está aí o nó da crise, não é? O filho do presidente da República. Claro, se o Bolsonaro não controlar seu filho, ele vai realmente, o garoto é impetuoso e ele pode falar qualquer besteira, qualquer asneira, e isto sim, realmente repercutir de forma estrondosa aí sim capaz de desestabilizar e até derrubar o seu governo. Vejamos agora nesse segundo bloco, para ver como é que a Globo tenta enquadrar o presidente da República, o comandante-chefe das Forças Armadas, inclusive envolvendo os seus amigos políticos e, sobretudo, militares, inclusive aqueles militares que o Bolsonaro levou lá para o Palácio do Planalto. As reações à crise foram imediatas. Políticos atuaram para tentar diminuir a temperatura e cobraram uma solução do presidente da República. Gustavo Bebiano pensou em pedir demissão algumas vezes nas últimas 24 horas, mas aliados fizeram o ministro mudar de ideia. Argumentaram que ele cederia à pressão de Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Amigos, como o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, pediram ao Bebiano para manter a calma. Onyx saiu em defesa do colega, assim como o Rodrigo Maia. Olha aí, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que teve inclusive os votos do PSL e dos governistas em geral, que votaram maciçamente nele para presidente da Câmara. Daqui a pouco a gente vai ver o recado que ele dá, inclusive enquadrando o presidente da República e dizendo como é que ele deve conduzir o governo e sua família. Presidente da Câmara e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Hoje, Mourão afirmou que quem coloca ordem na crise é o presidente da República e disse acreditar que Gustavo Bebiano se sustenta no cargo. O vice indicou que não seria bom o ministro sair desta forma do governo e elogiou Bebiano, a quem chamou de leal e respeitoso. Mourão contou ter acalmado Bebiano por meio de mensagem no celular.
Perguntado sobre o que achava das declarações de Carlos Bolsonaro, Mourão disse que emissários foram escalados para conversar com ele e chamou a operação de missão diplomática. Ministros da ala militar estão preocupados com os desdobramentos da crise para o governo. Nos bastidores, querem evitar uma demissão, sem que Gustavo Bebiano converse antes com o presidente. Então, a Globo envolveu até os ministros militares, os ministros e assessores militares. A gente sabe que o Bolsonaro levou esse pessoal todo que estava aí na Berlinda há muito tempo, desde 64, que não tinha condições de governar e praticamente ocupar o governo, e graças ao Bolsonaro. E dê as suas explicações. Além disso, estão incomodados com a exposição de mensagens pessoais do presidente pelo filho dele. Esses ministros trabalharam o dia todo para colocar panos quentes na crise, para evitar que a polêmica familiar afete a agenda do governo, principalmente a pauta econômica no Congresso. Em entrevista à Globo News hoje, o presidente da Câmara disse que Jair Bolsonaro não deve permitir ingerências da família em assuntos de governo. Olha aí, prestem atenção nesse recado do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é um cara que se tornou importante porque ele tem o apoio do establishment brasileiro, ele tem o apoio do mercado, dessas grandes forças que a gente chama de poderes fáticos, que são as multinacionais, né? Os bancos e inclusive os Estados Unidos. E o Rodrigo Maia, a gente sabe que ele está na linha sucessória. O Mourão, por exemplo, sendo impedido, depois de ter sido impedido o Bolsonaro, o Rodrigo Maia seria o presidente da República, ainda que para convocar eleições, não é? Devido à vacância que teria ocorrido com a renúncia ou impedimento dos dois principais integrantes da chapa presidencial da eleição do ano passado. A impressão que dá é que o presidente está usando o filho para pedir para o Bebiano sair, e ele é presidente da República, né? Ele não é mais um deputado, né? Ele não é presidente da Associação dos Militares. Então, se ele está com algum problema, ele tem que comandar a solução e não pode, do meu ponto de vista, misturar a família com isso, porque acaba gerando insegurança, uma sinalização política de insegurança para todos. Você transformar isso numa crise dentro do Palácio do Planalto, eu acho que é risco muito grande, né, para um governo que precisa sinalizar liderança, né, unidade, porque vai ter desafios importantes, começando pela Previdência. Bebiano. Olha aí, Bolsonaro, você precisa ter cuidado, porque senão lhe puxam o tapete.